todos e a todas. Eu gostaria de começar por saudar o Círculo Arte pela Palestina, que reúne aqui um conjunto de coletivos e associações, e gostava de referir algumas delas: o Coletivo pela Libertação da Palestina, os Judeus pela Paz e Justiça, o Comitê de Solidariedade com a Palestina, o MPPM, Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente, os Parents for Peace e a Plataforma Unitária Solidariedade com a Palestina, todos aqui unidos pelo desejo do fim do genocídio em Gaza, do colonialismo de ocupação dos territórios ocupados na Palestina, da entrada da assistência e ajuda humanitária e de que se cumpra a justiça necessária para com o povo palestiniano. Quero também agradecer à Casa do Comum pelo acolhimento e dar as boas-vindas então, a todos e todas, e para esta conversa com editores em torno de várias edições que surgiram e que nos dão a ler a Palestina, por várias vozes e de várias formas. Tenho comigo aqui 3 dos 4 convidados. O Severino Coelho ainda não chegou e não sabemos se vai conseguir estar presente por razões de saúde. Em todo o caso, então eu vou fazer as apresentações. Começo pelo Pedro Moraes, que é tradutor, revisor, amante de paisagens naturais, do ócio e das palavras lançadas contra a opressão, colaborador da Antígona e para a qual traduziu o excelente livro de Enzo Traverso, Gaza perante a História. A editora Antígona publicou ainda em 2004 o livro de Mohamed El-Kurd, Rifka. 24. João Francisco Figueira, à minha direita, que juntamente com Vítor Silva coordena o projeto Imago, que tem publicados vários livros sobre teoria e antropologia da imagem e que desde 2020, juntamente com Marlene Monteiro Freitas, desenvolvem o projeto Uncommon Ground, investigado a inscrição artística e cultural do conflito que opõe autóctonos e colonos quanto à pertença, posse, controle e poder no território de Israel e Palestina, constituindo o palco e objeto da disputa. Do conjunto destes 2 projetos, publicaram os livros do historiador Shlomo Sand, 3 livros, Como a Terra de Israel foi inventada, Como uma raça foi imaginada e Como deixei de ser judeu. Publicaram também do historiador Ilan Pape A Limpeza Étnica da Palestina. E ainda também, portanto, estes 4 são um conjunto de livros fundamentais para compreender o contexto histórico que envolve os conflitos israelo-palestinianos e para desmontar as narrativas e os vieses dominantes do discurso que se ouve sistematicamente repetido quando dele se fala. A par destes livros, têm publicado um conjunto de e-books, textos curtos, e que formam a coleção mais abrangente sobre este tema que podemos ler em português, onde convocam autores destacados na análise histórica e política deste conflito, como Ariel Aish Al-Zulay, Nora Erakat, Judith Butler, Eyal Weizmann, Omar Bartov, entre outros, e onde o João Figueira acaba de publicar um importante texto para contextualizar a posição portuguesa nesta matéria, intitulado Portugal, Palestina, Israel, o legado de Melo Antunes. E finalmente, Bernardino Aranda, fundador da livraria Tigre de Papel e da editora com o mesmo nome, e que editou a reportagem gráfica do jornalista e desenhador Joe Sacco, Palestina. Joe Sacco, que recebeu este ano o prestigiado prémio de BD Will Eisner pelo livro de War em Gaza, e juntamente com o autor da célebre banda desenhada Maus, Art Spiegelman, produziu uma série de pranchas intitulada Never Again and Again and Again em fevereiro deste ano e que virá a resultar num livro banda desenhada a publicar entre anos. Eu tenho aqui antes disso também gostava de falar também de outras editoras que também têm publicado vários livros sobre a Palestina. Vou destacar agora os mais recentes. Da Tinta da China também publicou Omar El-Akkad, Um Dia Teremos Sido Todos Sempre Contra Isto. As edições 70 com Vítimas Perfeitas, do Mohamed El-Kurd, mas também a Flaneur, que publicou a poesia de Mahmoud Darwish, a Traça, a Contracapa, Homens de Letras e o Clube dos Jornalistas do Porto, que têm, sobretudo, publicado muita poesia de poetas palestinos. Para começar, então, aqui a conversa, eu gostava de lançar já uma pergunta para todos, que é de que forma é que, enquanto editores,
ao participante através da tradução, o conflito e a situação que se vive no Oriente Próximo, prefiro designar assim desde o Médio Oriente, era algo para o qual já tinham como referência, enquanto uma lacuna no panorama editorial português, e de que forma que o desenrolar do 7 de outubro tornou mais necessário, enquanto editores e tradutores, que se publiquem livros sobre este assunto. Se calhar posso começar pelo Pedro e depois passamos. Olá, boa tarde. Meu nome é Pedro. Fiz realmente a tradução do livro Mesa Traverso, Casa Perante a História, mas também durante algum tempo, até recentemente, trabalhei na Antígona como assistente editorial e apanhei todo este período desde o 7 de outubro. Até recentemente, que quando saí da editora. E é claro que o 7 de outubro nos marca quando acontece. Ficamos sem perceber exatamente o que vai acontecer, ficamos também a tentar perceber exatamente qual será a reação, etc. E damos conta daquilo que vai acontecendo, que é os bombardeamentos constantes e o massacre do povo que já vinha a ser massacrado há algum tempo. E é claro que este acontecimento acaba por levar-nos a procurar respostas, e muitas vezes essas respostas nós procuramos de várias formas, e uma das formas é através de livros. E realmente havia alguma pobreza, apesar de alguns livros terem vindo a ser editados ao longo do tempo sobre o tema da Palestina. Havia alguma pobreza em relação a esses livros, apesar de fora se publicar alguma coisa. E também, para procurar realmente respostas, procuramos autores que possam ter alguma visão crítica em relação a esta questão. Porque livros há vários, mas para a Antígona em concreto era importante procurar autores que pudessem, de alguma forma, ter um posicionamento crítico em relação àquilo que vinha a ser o comportamento de Israel. A Antígona já havia publicado um livro que abordava de alguma forma o tema, já há algum tempo, que foi um livro do Norman Finkelstein, e que já estava esgotado há algum tempo, a indústria do Holocausto, e na altura pareceu-nos que podia ser relevante voltar a publicar esse livro, tendo em conta que é uma das principais vozes de denúncia do que se passa em Gaza, inclusive com livros que tratavam do tema de Gaza, com vários, inclusive, que se levaram há pouco tempo. E depois procuramos outros autores. Surgiu a possibilidade também de publicar o livro do Mohamed Al-Kurd, que é um autor que eu considero extraordinário, jovem. Saiu há pouco tempo também um livro pelas edições de tempo que eu aconselho vivamente a leitura. E depois houve essa possibilidade também de publicar o livro do Mesa Traverso, que, sendo um ensaio curto, possibilitava também que nós o publicássemos mais rapidamente, e é um ensaio que eu considero muito incisivo, muito preciso, e que procurava realmente dar uma resposta clara em relação a uma série de questões, e procurava, de alguma forma, como ele próprio diz no livro, ser uma voz dissonante, ou seja, sair um pouco daquilo que eles chamam um coro da comunicação social, que tendia basicamente a apontar sempre o dedo ao mais, como se aquela história tivesse começado naquele dia. Pronto, vou passar então. Boa tarde. Só dizer mais uma coisa sobre mim. Eu sou arquiteto e formado no Porto. E ser arquiteto e formado no Porto é ter uma base forte de formação de design. Portanto, eu neste momento estou na edição e na programação cultural, mas não é esta a minha área.
E a razão pela qual cheguei à edição e à produção cultural, através do primeiro projeto que o Rui citou, foi o IMAG. Né? Eu tinha feito o meu doutoramento no campo da arquitetura, mas usando um conjunto de historiadores de arte e filósofos para trabalhar o meu tema da área da crítica, da teoria da imagem, e quando regresso a Portugal, via-se aqui umas citaçõezinhas aqui e acolá do Hans Belting, do Jorge de Huberman, do Jacques Rancière, normalmente por curadores, ou por historiadores. Havia a História da Arte de Portugal, havia uma pequenina citação no volume 20 de métodos de trabalho, de métodos historiográficos, havia uma citação a Hans Belting, mas percebia-se que eram coisas desgarradas, havia um interesse, um desejo latente, mas eram coisas desgarradas e faltava uma compreensão mais estruturada do trabalho destes pensadores, um conjunto deles. Chegarem a casa se quiserem ver Pro-Imago PT, o nosso website, estão lá os livros. E tendo eu trabalhado, apesar de ser arquiteto, tendo trabalhado sobre estes autores, que têm um conhecimento mais ou menos aprofundado do trabalho deles, pensar, vamos juntar aqui vamos ver se conseguimos aqui uma convergência entre nós, o Instituto Francês, o Instituto Alemão, e foi assim que começámos a traduzir estes autores do projeto IMAGO. Em relação à Palestina é parecido. Portanto, eu sinceramente não, apesar de viajar, de ler imprensa internacional, ser assinante de importantes órgãos de comunicação internacional, a Palestina não é assim um interesse central na minha vida. Não é? Mas acontece que, por via da nossa colaboração ou da minha e do Vítor Silva com a Marlene Monteiro Freitas, a coreógrafa, a dado momento ela tem um convite para desenvolver um trabalho em Israel e Palestina e, portanto, fomos. Não é? E, tendo ido, obviamente, estamos confrontados com aquela realidade, não é? Porque são os checkpoints, são os colonatos, são os travel permits, são as zonas arqueológicas, toda uma panfernália de instrumentos através dos quais se exerce o poder e o domínio de Israel sobre os palestinianos. E é chocante, efetivamente é chocante. Processar um checkpoint é duro, não é? O mais duro de tudo foi, de facto, caminhar em Hebron, chamadas ruas higienizadas, as ruas dos árabes palestinianos não são admitidos, ou visitar a Ibrahim Mosque, a mesquita de Ibrahim, e depois descobrir uma série de referências importantes, o Shlomo Sam, traduzido em 40 línguas, do iraniano até o Brasil, mas não em Portugal, o Ilan Papen, de que havia qualquer coisa, mas não havia o rio principal, que era a limpeza étnica da Palestina. E como nós somos artistas e tínhamos feito trabalho com o apoio da DG Artes, ao mesmo tempo, na Palestina, como uma espécie de contraponto à dureza daquela realidade da ocupação, descobrimos os artistas, não é? Os artistas, tanto israelitas como palestinos, mas trabalham sobre a realidade política e ficámos siderados, fascinados, não é? Depois começamos a ver os currículos, carreiras internacionais fabulosas, prémios, Emílio Jaciré, prémio do Leão de Ouro da Bienal de Veneza, os Forensic Architecture com uma projeção mundial, etc, etc, etc. Não vou agora alongar. E também ficámos surpreendidos pela falta de presença no contexto português. Isto é em 2017, 2018. Depois veio o Covid, tínhamos um programa de atividades excelente, mas depois com o Covid tivemos que mudar para o digital. E foi assim que involuntariamente nos tornámos produtores de exposições de artistas da Palestina, não é?
E também, quer dizer, parecia-nos absolutamente inacreditável que, por exemplo, a limpeza ética do Papa não tivesse edição portuguesa e, portanto, andámos à volta, não é? Dos e-mails, dos contactos, aquilo de facto, depois percebe-se porque é que não estava publicado. Foi uma chatice encontrar os diretos. Foi assim um trabalho, uma maratona. Pronto, e é assim que ao fim destes anos temos 40 e tal livros destes, booklets destes. Isto são e-books, não é? Eles depois têm esta versão papel, onde perde qualquer coisa em relação à edição digital, as imagens, os links, etc. Mas eles existem de facto em formato digital. Não é? E 5 ou 6 livros já publicaram. Pronto, foi assim que chegamos. Não sei se é isso. Olá, boa tarde. Pois, o nosso percurso também não, se calhar foi até o mais, como é que se diz, espontâneo, menos preparado de todos, porque depois o nosso foi, porque nós somos a livraria Tigre de Papel, apareceu sobretudo como um projeto de uma livraria, que tinha realmente desde o início a ideia de poder publicar uns livros, porque tínhamos de facto algumas ideias de coisas que gostaríamos de ver publicadas, mas nunca nos considerámos propriamente como uma editora mesmo, editora, e portanto não era esse o nosso principal foco. Agora temos vindo, de certa forma, a amadurecer e criar alguma estrutura, mas quando editámos este livro foi muito porque, no fundo, eu quando era mais jovem tinha lido este livro e foi uma coisa que me marcou muito na altura. Qualquer pessoa, acho eu, que veja, que leia aqui o Palestina, não, acho eu que não tem forma de não sentir empatia com a situação dos territórios ocupados, e isso, de certa forma, na altura, despertou-me para isso. É preciso dizer que este livro é dos anos 90, do início dos anos 90. Portanto, o João Sá faz uma visita à Palestina no fim da primeira intifada, portanto ali em 91, 92, e publica isto nos Estados Unidos por fascículos logo a seguir, 93, 94. E portanto isto já é uma coisa antiga, portanto, isto também nos anos 90. Depois, mais tarde, realmente, quando estávamos nessa coisa, tínhamos editado os livros de poesia da minha avó, por exemplo, também um livro de mais urbanismo que tinha a ver com os meus interesses e o meu ativismo na altura, que era a questão das bicicletas e por aí fora, e portanto editámos um livro do Ian Miguel sobre a cidade, com uma dimensão a escala mais urbana e por aí fora. Também me lembrei, assim, um bocado quase, de saber se seria possível editar, se os direitos seriam muito caros ou não editar o Palestina do João Sá. Portanto, contactámos os americanos e realmente, talvez por ser um livro já com alguma idade,